quando o senhor não está falando, a câmera também está lhe filmando, tá? É, isso é bom dizer, porque às vezes Bom, a gente esquece. vou começar a aula aí, né? Então, uma boa Beijo. noite para os nossos alunos, uma boa noite para os pastores, que te recebam todo o meu desejo de que a graça de Deus abunde os corações, né? Encha. Essa palavra está tão estranha ultimamente, né? Você não pode usar, ela virou politicamente incorreta, né? Vira quase um meme, uma piada, mas que Deus seja pleno nos corações, né? Já que desejar a abundância na conjugação certa do verbo pode atrair a malícia dos corações aí. Então, deixando a malícia de lado, toda a malícia, né? Como disse Abraham Lincoln, com Uhum. malícia para com ninguém, né? Sim. Então, a gente inicia a nossa sétima aula. Eu lembrei os alunos hoje, na minha postagem para eles, dentro do grupo de alunos, que é a sétima de 9. Então, os pastores estarão agora falando das profecias do Apocalipse. O pastor José estava me dizendo antes do início da aula que ele não vai abordar os capítulos introdutórios do Apocalipse, ou seja, a revelação de Jesus, o início da revelação de Jesus para João, nem as cartas de Jesus às igrejas. Então, nós vamos começar lá pelo capítulo 5, se não me falha a memória. Então, Quatro. Capítulo hã? capítulo 4. Capítulo 4. Me equivoquei aqui. Então, vamos começar lá pelo capítulo 4 e seguir daí. Pastor José tá prometendo para a próxima aula trazer um mapa do Apocalipse, né? Que é o entendimento dele de como as coisas para. Mas vamos deixar isso como uma surpresa para a próxima aula. Surpresa não, como uma promessa para a próxima aula. E vamos iniciar a Ok. nossa aula de hoje. Lembrando que na última aula eu vou falar aquilo que até agora os pastores não falaram, né? Eu estou fazendo surpresa também, suspense, né? Sobre o que, já que nós já vamos ter falado sobre todo o Antigo Testamento, falado sobre Jesus, as cartas de Paulo, as profecias, e aí teremos 2 aulas sobre Apocalipse. E na última aula, com a presença dos pastores, é claro, eu vou falar aquilo que eles não falaram até agora e não vão falar ainda nas próximas 2 aulas, né? Então, vocês que estão ouvindo as aulas, estiverem curiosos, esperem para até a 9ª aula, né? Só para vocês ficar com um saborzinho na boca, eu vou começar dizendo não. Vai começar dizendo não, hein? Eu vou Tá bem. começar a aula dizendo não, não. Mas isso fica para a 9ª aula e a gente começa lá. Então, a sala está aberta. Lembrando que daqui a 1 hora, mais ou menos, a gente abre para perguntas dos alunos que podem mandar pergunta pelo chat da plataforma, ou, como a Joilce fez na aula passada, ou mandar diretamente no grupo aqui de alunos no WhatsApp. Eu passaria Tá ok. eu passaria as perguntas para os pastores responderem aí na última meia hora de aula, né? Então, Tá pastores, ok. fiquem à vontade, que Deus abençoe as nossas vidas aí. Amém. Minha gente, a paz do Senhor, uma boa noite e que Deus vos abençoe. E nós agora pedimos também a graça de Jesus. Acho que travou Já lá, que nós Armin. vamos trabalhar, já que nós vamos trabalhar a partir do capítulo 4, eu quero ler o primeiro versículo 4, verso 1 do Apocalipse. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O que é que está acontecendo agora?
está acontecendo a dispensação da graça. E depois da dispensação da graça, o João é chamado lá em cima para ver alguma coisa que acontece no céu. Então, o livro do Apocalipse, ele tem coisas que acontecem no céu, tem coisas que acontecem nas regiões celestiais e tem coisas que têm o seu reflexo aqui na Terra. Então, o mapazinho vai dizer isso mais tarde. Depois vai falar sobre o dragão e a besta da terra e a besta do mar. Eu chamaria, não trabalharia no livro de Apocalipse como o livro catastrófico, como muita gente faz. Escutei uma pregação uma vez de uma pessoa e eu quase que não acreditava que ia encontrar o planeta Terra depois que ouvi aquela mensagem, porque ele soltou tanta bomba atômica que faltou terra para explodir bomba atômica. Se explodisse tudo aquilo, já era. Então, eu gostaria de conversar com vocês nesta noite o Apocalipse falando sobre o arrependimento. Ele é o último livro da Bíblia e, no meu entender, a última oportunidade que Deus está dando para esta geração, para a minha geração e para as gerações que estão ao nosso redor, para se arrepender. Observa no livro de Apocalipse, apesar de nós não irmos falar sobre a igreja agora, Jesus começa repreendendo as igrejas, das 7 igrejas, só uma igreja que ele não disse arrepende-te. Todas as outras ele disse arrepende-te. Aliás, foi duas igrejas que ele não disse arrepende-te. Filadélfia. Foi Filadélfia. Aqui. Bom, uma igreja me lembro de cabeça a igreja Filadélfia. E tem a igreja fiel. Duas igrejas que Deus não puxou as orelhas deles. Mas quero que também vocês prestem atenção que todas as cartas são endereçadas ao pastor e, no fim, Jesus termina todas elas falando para a igreja. Porque o Apocalipse também diz que o símbolo da igreja é o castiçal de ouro, a menorá, que os judeus tanto admiram. E o que ele quer dizer com isso? É que a igreja precisa ser luz, precisa produzir luz para que o pessoal que estão à sua volta vejam onde eles estão pisando e olhem bem para onde vai botar o pé, que é para não cair numa armadilha. Então, ele chama a atenção de todo mundo. Então, eu chamaria esse livro, se eu fosse colocar o nome no livro de Apocalipse, não botaria Revelação, não. Eu botaria o livro do Cordeiro. Cordeiro e o arrependimento. E Jesus começa com uma cartinha para cada igreja, chamando as igrejas ao arrependimento. Olhar, fazer um exame introspectivo
ver como é que está a situação espiritual e, se for o caso, arrepender-se e ainda tinha uma coisa, ser fiel até a morte, todas elas. Só a igreja de Filadélfia é que ele não disse isso, não. Mas é que a gente considera como a igreja reavivada. Mas todas as outras foram chamados ao arrependimento. Bom, aí tem a igreja dos mártires, aquela que a maioria foi como se diz, castigada pelos imperadores daquela época, pelo fato de acrescentar, crer em Jesus, dizer que Jesus era o Deus e o Senhor deles e não as autoridades. Ainda vai haver um homem que vai chegar nessa terra e vai dizer para os judeus, olha, o Deus de vocês sou eu. E aí o judeu vai negar e aí vai começar o tempo de angústia de Jacó, como está escrito lá no profeta Jeremias. Então, olhando esse aspecto, nós entendemos, se fôssemos falar com abrangência no assunto, nós falaremos sobre o livro do Cordeiro e o que ele quer que a gente faça. O que ele quer que a gente faça é que a gente se arrependa, olhe para ele, veja, faça um exame introspectivo, veja como está a sua situação espiritual, passe a viver uma vida justa, reta, santa e aceite o Cordeiro de Deus como a saída para desta tua vida para a outra vida, que é a vida com Deus. Então, se fôssemos estudar o Apocalipse como o livro do Cordeiro, nós íamos estudar os seguintes assuntos: o Cordeiro e o seu sangue, o Cordeiro e o seu livro da vida, o Cordeiro e os seus apóstolos, o Cordeiro e a sua noiva, o Cordeiro e as suas bodas, o Cordeiro e os seus tronos, o Cordeiro e a sua ira. Tudo aqui nesses subtítulos aqui. O livro, tenho que confessar para vocês que, de fato, o livro do Apocalipse é um livro espetacular. E até tem uma bem-aventurança. Bem-aventurado os que leem. Como é que está escrito, Armênio? Está aqui, ó, o verso 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus está interessado na salvação do homem. Deus está interessado num homem que acredite no seu enviado para que ele possa entrar nos céus pela porta. Isto é uma coisa muito importante. Mas o que é Apocalipse? O que é o Apocalipse? Seu significado, significado desta palavra é palavra oriunda da língua grega, Apocalipse, traduzido para o latim como revelatio, significando ato de descobrir, revelar, tirar o véu, trazer à luz uma verdade que estava oculta. O próprio livro determina seu significado,
revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1 e o verso 1. Poderia chamá-lo de o livro da revelação do Cordeiro também, pelo desdobramento da obra e do caráter do Cordeiro, como eu já li ainda há pouco, mencionei ainda há pouco, que o livro é demonstrado, e posso repetir, o Cordeiro e o seu sangue, o Cordeiro e o livro da vida, o Cordeiro e os seus apóstolos, o Cordeiro e a sua noiva, o Cordeiro e as suas bodas, o Cordeiro e seu trono, o Cordeiro e a sua ira. É uma coisa muito interessante. Por outro lado, o Apocalipse também se divide em 7 selos. Depois dos selos vem as trombetas. Depois das trombetas vem o quê, seu Armênio? As taças. As taças. Depois das trombetas. As taças. As taças. E depois das taças, os ais. Por que isso? Vem Os junto com as... ais. São 3 ais. Por que isso? Por que está colocado, disposto assim? Porque primeiro Deus começa a trabalhar com eles de uma maneira forte. E a Bíblia diz, você lê o Apocalipse, lá no fim está escrito, e não se arrependeram. Aí, porque não se arrependeram, vem as trombetas, mais forte do que o selo. É a mesma coisa, porque e não se arrependeram. E depois vem as taças, é o desdobramento que vai acrescentando cada vez mais a dificuldade. E depois os ais. E o último ai é um acontecimento que o homem chega no limite do homem. E a Bíblia lamenta numa frase, e não se arrependeram das suas transgressões. Então você vê que Deus está interessado que o homem se arrependa para que ele possa salvar. E ele já fez tudo. Deus já fez tudo. E o que é que eu entendo por tudo? O que eu entendo por tudo é aquilo que diz no Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você ler no capítulo 12, no capítulo 1 de João, verso 12, está escrito, e a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Essa é a verdade clara desse versículo. Presta bem atenção, você que está me ouvindo, esta é a verdade clara deste versículo. Mas nesse versículo tem uma verdade muito dura. E a todos os... E como tem Apocalipse também, eu posso citar lá nas igrejas 2 declarações que dá para parar para pensar nas coisas. E a todos quantos o receberam. Foi o verso que eu li. E a verdade forte, pesada, é a seguinte, e a todos quantos não o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do diabo, os que não creem no seu nome. Essa coisinha, esse negócio
ele mesmo diz para duas igrejas lá no Apocalipse. Se não me engano, é no capítulo 3. Do capítulo 3 está escrito aqui, a igreja de Sardes. Lembra-te, pois, de onde tens recebido, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Isso aqui também tem um versículozinho, ele tem uma outra verdade escondida nele. E se não vigiares, eu vou te pegar de surpresa. Preso. Aliás, e se vigiares, eu não virei para ti como ladrão. A mesma coisa diz Paulo em Tessalonicenses. A mesma coisa diz Lucas no capítulo 21, lá no seu penúltimo ou antepenúltimo versículo. E também foi escrito aqui logo abaixo para a igreja de Filadélfia o seguinte: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É o caso de Lucas escreveu, vigiai e orai. Vigiai e orai. Esteja pronto. Sim, quando é que você vai estar pronto? Aqui na nossa igreja, aqui na região sul, em Santa Catarina, quando eu tenho oportunidade para falar, eu pergunto para a igreja: quem está se preparando para se encontrar com Jesus? Aí uma porção de mãos se levanta, eu estou me preparando, e aí eu sou enfático e digo: já ficou, porque devia estar preparado. Nós devemos viver uma vida de tal maneira que não precisa se preparar, ele já está preparado. Vive uma vida preparada, vive uma vida afastada do mundo, vive uma vida digna de nota, vive uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de luz desse mesmo Espírito Santo, com o coração cheio da palavra de Deus. Pois bem, senhor Armênio, o senhor está com a palavra. O senhor está indo muito bem, você não devia ter parado. Eu acho que o senhor fez uma abordagem muito boa em relação ao Apocalipse. Deus quer tranquilizar a sua igreja com as coisas que vão acontecer, mas a essência do Apocalipse é o arrependimento. Uhum. Tanto é que ele começa os três primeiros capítulos com as cartas à igreja, às igrejas. E com a exceção de Esmirna e Filadélfia, todas as outras ele diz para se arrependerem e se consertarem, porque ainda há tempo desse arrependimento, antes do arrebatamento da igreja. Então, nós podemos constatar que a linguagem de Deus, do início de Gênesis até o final do Apocalipse, é o arrependimento. O arrependimento continua sendo a senha para acessar a Deus através do sangue de Cristo, é claro. Uhum. Vejam, João Batista veio ao mundo e começou a sua pregação com o arrependimento. Arrependam-se, que é chegado o reino de Deus. Depois vem Jesus, continua com a mesma afirmação, arrependam-se.
E todo o Novo Testamento, todas as cartas de Paulo estão em cima do arrepende-te, conserta-te com Deus, combata as obras da carne, vive com o Espírito, agrada a Deus, obedece a Deus. Aqueles que estão em Deus são crucificados na carne e são dirigidos pelo Espírito Santo. Então, a linguagem é sempre a mesma. Não é pela bondade individual de cada um que entre nós, seres humanos, nós conseguimos fazer algumas medidas. Puxa, esta pessoa é muito boa, esta pessoa só faz o bem, esta pessoa só fala coisas boas. E podemos medir que não, aquela pessoa é muito má, é muito ruim, só fala coisas erradas, só fala coisas ruins, só faz coisas erradas. Entre nós conseguimos fazer esta medida, mas para Deus todos nós somos pecadores. E é só pela obediência à sua palavra que há salvação em Jesus Cristo. E esta obediência passa pelo arrependimento. Então, o Apocalipse continua enfatizando o arrependimento. As cartas às igrejas, Jesus começa a falar das coisas boas de cada igreja, aquilo que cada uma igreja está fazendo de bom. Ele começa elogiando. Ele diz que ele circula no meio da igreja. Ele diz que ele está presente, que ele vê, ele conhece. Então, não há nada oculto na presença de Deus, nem quando eu estou sozinho, muito menos quando eu estou sozinho. Mas ele faz um alerta para todas as igrejas, ou seja, para todos nós que fomos chamados por Cristo ao arrependimento, que a gente se conserte e busca santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esta é a essência, esta é a linha central da Bíblia, arrependimento. Por eu me reconhecer pecador e lutar contra o pecado, que o Espírito Santo vai trabalhar em mim para alcançar um nível de santificação que eu seja achado digno de ser chamado filho de Deus, porque realmente eu quero fugir do mal. E as demais passagens no Apocalipse, ele vai entrar em detalhes que não são muito bem compreendidos ainda no nosso tempo, porque ele usa muita simbologia, mas com toda a certeza nós podemos vislumbrar pelas palavras escritas que vai ter guerras, que vai ter fomes, que vai ter necessidades, que vai ter perseguição, que vai ter opressão, que vai ter muito assassinato e que vai ter muitos desequilíbrios na natureza. Então, isto são... Deus já está mostrando à igreja o que vai acontecer. Mas, independente dessas coisas acontecerem, quem está em Cristo não tem que ter medo destas coisas. Porque a vida não é esta aqui neste corpo. A vida é no Espírito. Por isso, o arrependimento para alcançar a santificação. Então, nós, como cristãos, não podemos perder a essência do arrependimento. Como o pastor estava dizendo agora, a igreja já está pronta. Quem é que está se aprontando para o arrebatamento? Não, já ficou, se está se aprontando. Tem que estar pronto. Por que tem que estar pronto? Quando Jesus coloca o memorial da ceia, e lá em Coríntios, Paulo vai dizer que cada um se consulta, examine-se a si mesmo, para que não seja indigno ao tomar essa ceia. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo se você está olhando no que você está fazendo, no que você está pensando, na maneira que você está agindo, está de acordo com as obras da carne ou com o fruto do Espírito? Examine-se a si mesmo e arrependa-se se não está de acordo com o fruto do Espírito. Esta é a linguagem de Deus para conosco. Arrependimento e conserto. Porque o Senhor Jesus, quando ascendeu aos céus e voltou no meio dos discípulos, ele falou que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E esse poder está à nossa disposição para a nossa santificação. Não é para comprar um apartamento na praia, não é para comprar um carro importado, muito embora possa comprar essas coisas, não é este o problema, mas o objetivo fim da vitória de Cristo é para nós lutarmos contra o pecado e não para a aquisição de coisas. A nossa concentração, nosso objetivo tem que estar na nossa santificação, no fugir do pecado. E sim, nós devemos buscar a nossa profissão, o nosso sucesso, sem problema, mas agindo em verdade, amor e justiça, dentro dos princípios de Deus. Então, esta é a essência da palavra. Então, quando a gente entra no Apocalipse, conforme o pastor está fazendo esta descrição de que o Apocalipse não é só a destruição, o Apocalipse é principalmente o arrependimento, é a misericórdia de Deus em ação. Até o último instante, Deus vai estar agindo com misericórdia para com o homem.
O homem só não vai ser salvo se não quiser, porque Deus está toda hora estendendo a mão para nós. É simples, é uma linguagem simples, mas como o eu está muito inflado, ele fica difícil de entender uma linguagem simples. Parece que ir para o céu tem que ser algo muito, muito elaborado, muito, muito grandioso. Não que não seja, mas era na simplicidade do caráter, de se entender pecador e de entender o poder de Deus da regeneração. Então, é disso que está tratando aqui a essência do Apocalipse. Por isso que ele começa com as cartas à igreja, para que a igreja desperte, se olhe para dentro de si, se examine a si mesma. E quando eu não estou correto, Senhor, me ajuda, porque eu estou pecando contra ti aqui. Eu preciso da ajuda, porque eu não consigo vencer isso aqui. Então, eu acho que esta aqui é o último aviso, né, pastor José? É o último aviso que Deus está dando, né? A linguagem é a mesma, arrependimento. É o último aviso. E observa que, nesse tempo, pode ligar os rádios e aí, televisão, são poucos que estão falando sobre a volta de Jesus como uma coisa que vai acontecer de maneira iminente. Por que eu digo que é iminente? Porque a minha Bíblia, lá em Ezequiel, diz que nos últimos dias Deus traria os judeus para a sua terra. E lá estão eles, 70 anos de independência e fazendo um trabalho extraordinário. Estava escutando o discurso do Netanyahu na ONU, eu quase chorei. Por quê? Pelo discurso? Não. No discurso ele disse verdade, mas aumentou a minha esperança que Jesus está voltando. E aqui no capítulo 4 do Apocalipse está escrito aqui: depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Depois destas, ficou um espetáculo. Destas das Depois quais? da dispensação da graça, quando terminar, é depois destas. Da igreja, né? E o Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, ele diz assim: depois de eu escolher um povo para mim, voltarei novamente e reconstruirei o templo de Deus que está caído. E nós estamos na iminência de ver isso aqui de novo. Os judeus construindo o seu próprio templo. É sua, Paula. Muito bem, José. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas características do anticristo. Estás falando baixinho? Abaixo? Abaixo. Vou pegar um café. Sim. Eu gostaria de falar, vou chamar aqui alguns textos, Daniel capítulo 9, ele começa dando algumas características desse anticristo. Então, ao longo de toda a história, nós tivemos líderes que tiveram os seus pontos altos, os seus pontos fortes, que chamaram a atenção pela sua liderança, pelo seu poder bélico, pela sua persuasão, pelo tamanho dos impérios que construíram, né?
Então, isso ao longo da história vem se constatando. E Daniel, ele começa na profecia do capítulo 9, falando algumas características do anticristo. Como será esse anticristo? Então, vão ser alguns sinais que de alguma forma já estão acontecendo, mas que vão se acentuar, que a gente pode identificar quem vai ser, então, esse anticristo. Então, diz aqui no verso 27 do Daniel 9, diz o seguinte: ele fará, o anticristo, firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, ele tá dizendo que vai surgir uma aliança com muitos, que vão, em outro texto vai dizer que são 10 reinos, e esses reis vão dar o poder ao anticristo por uma hora, e que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares no templo, que o pastor José estava comentando agora, no templo que vai ser erguido. Então, este é um dos grandes sinais. Uma aliança no mundo nos dias de hoje, ou nos próximos dias ou anos, uma aliança de 10 reinos que ainda não existem, com 10 reis que ainda não existem. Então, isto vai ser o grande sinal do aparecimento do anticristo. E outra característica é que, depois que esse plano de paz, dessa aliança, estiver em andamento, num determinado momento, que é no meio dessa aliança, ele vai entrar no templo e fazer cessar, então, os sacrifícios e as ofertas. Depois, em Mateus 24, ele vai dar mais umas características do anticristo. Mateus 24, verso 15, vai dizer assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, Mateus 24, 15 está reforçando a entrada do anticristo no templo. Então, isso vai ser outro grande sinal de quem é esse anticristo. E depois, em 2 Tessalonicenses, fala mais umas características. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Ele vai falar o seguinte a respeito do anticristo: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, hoje nós já podemos constatar, em muitos países do mundo, estas características. Perseguir, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, veja, a palavra de Deus já está sendo perseguida. O que Deus exige de nós já está sendo perseguido. Nós estamos vendo hoje movimentos nas várias nações, nos vários países, por exemplo, a favor do aborto, por exemplo, legalização de drogas, e entre outras coisas. Então, são pontos que já estão perseguindo a Deus. Só que isto vai ser acentuado e que é objeto de culto. Então, você não pode falar abertamente de Deus, mesmo num país democrático, você não pode falar em qualquer lugar, você não pode falar o que você quiser a respeito de Deus. Então, já há um controle, já há uma opressão, uma perseguição, de certa forma, às manifestações a favor de Deus. Então, nós já podemos testemunhar que este sistema do mundo, o sistema político dominante deste mundo, ele já está colocando em prática. Só que quando este anticristo aparecer, isto vai se acentuar muito, isto vai se agravar muito. Então, estes são sinais que servem para nós estarmos atentos a este anticristo. Quais são os sinais que o acompanham? Depois, em Apocalipse 13, no verso 14 e 15, vai dizer o quê? Apocalipse 13, verso 14 e 15. Seduz. Agora, as características mais efetivas dele.
seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, nós podemos constatar aqui que outro grande sinal naquele tempo, onde houver aquela aliança, conforme a gente viu lá em Daniel, uma aliança de 7 anos, que este anticristo, ele vai seduzir os que habitarem na terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Ou seja, ele vai ter poderes sobrenaturais para fazer milagres, para fazer coisas espantosas que o ser humano sabe que são impossíveis. E a besta vai morrer e ela vai gerar vida nessa besta e vai fazer uma imagem desta besta e esta imagem vai falar como se fosse. Então, esses são sinais fortíssimos do anticristo, como ele vai operar. Então, ele vai ser um líder extremamente benquisto pela maior parte da terra, pelo seu poder, pelas suas características. Ele vai ser um sedutor também em palavras, ele vai convencer muito bem as pessoas, ele vai trazer soluções para os problemas que tiver naquele momento, ao ponto das pessoas serem seduzidas por ele e entenderem isso. Porém, paralelamente a isso, nestas características, Deus nunca abandona a criatura às mãos do inimigo, de uma forma totalmente entregue. Então, Deus, no Apocalipse capítulo 11, Deus vai mandar as 2 testemunhas na terra, 2 testemunhas de Deus, e elas vão ter poder. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhe quiser fazer mal, importa que sejam mortos. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra em toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então, junto com o poder do anticristo, que ele vai demonstrar para conquistar as pessoas para o seu lado, Deus vai colocar na terra, naquele tempo, as 2 testemunhas dele, também com poderes sobrenaturais, os poderes de Deus. Pela descrição que nós vimos aqui, nós conseguimos ver que as pragas do Egito, que foram feitas através de Moisés, eles também vão ter esse poder para fazê-las. O poder que Elias teve de mandar descer fogo do céu e de fechar os céus para que não chovesse, estas 2 testemunhas também vão ter esse poder para profetizar na terra. Então, vejam, vão ser 3 anos e meio com características sobrenaturais na terra, como nunca visto aos olhos da humanidade. Por quê? Hoje, nós temos a tecnologia que permite ver simultaneamente em todo o mundo o que está acontecendo. Então, estas 2 testemunhas, elas vão afrontar, elas vão confrontar o anticristo, o governo das trevas. E as pessoas que estiverem na terra, elas têm a possibilidade de comparar. Elas têm a possibilidade de analisar que vai ter de novo uma pregação na terra a favor de Deus. Elas têm o poder de escolha. De novo, a história se repete. Nós sempre vamos poder escolher. Os nossos olhos, a nossa razão vai estar funcionando. Deus nunca nos desampara, mas nós precisamos nos posicionar. Então, a pregação destas 2 testemunhas, ela vai ser muito marcante, como nunca visto na terra. Isto para convencer as pessoas de que Deus é Deus. Mas o anticristo também vai estar fazendo sinais e prodígios. E então as pessoas podem até ficar em dúvida.
mas vai ter um forte sinal sobre as duas testemunhas, que, à medida que elas começarem a confrontar o anticristo e o seu sistema, vão querer matá-los, mas não vão conseguir matá-los. Muito pelo contrário, quem tentar matar as duas testemunhas morrerá. Sairá fogo da sua boca e importa que morram. Esse é a afirmativa aqui no Apocalipse sobre as duas testemunhas do poder de Deus na terra. Ou seja, esta guerra, que parece que existe uma guerra entre o bem e o mal, ela não é bem uma guerra, ela é um tempo que Deus está dando para a criatura se arrepender e se voltar para si. Mesmo que o inimigo esteja tentando estragar o máximo que ele puder da criação de Deus, não configura uma guerra entre o bem e o mal com a possibilidade de o bem perder. Não, essa possibilidade não existe. O que existe é a misericórdia de Deus e Deus esperar que cada alma nesta terra tenha a oportunidade de se convencer do pecado e de se convencer do amor e do perdão de Deus e se voltar para Deus. Então, esta é a essência da linguagem de Deus ao longo de toda a história, ao longo de todo o livro. Então, vão ser tempos muito marcantes para quem estiver na Terra. E note-se que depois destes 3 anos e meio, que é o tempo destas duas testemunhas estarem na Terra, dado por Deus ao ministério delas, a besta ela vai matar as duas testemunhas e elas vão ficar expostas em praça pública e vão fazer festa nas várias nações do mundo, se alegrando porque mataram aquelas testemunhas de Deus. Mas depois de 3 dias, volta a vida para elas e elas de novo ficam de pé e o mundo vai ficar atônito, vai ficar abismado com aquilo e de novo a passagem vai dizer que subam para cá, né? Então as duas testemunhas vão ascender aos céus, aos olhos de todo mundo. E aí então vai começar o grande aperto, né, do anticristo na terra, perseguindo tudo que se chama Deus, que é uma das características que nós lemos aqui do anticristo. Vai perseguir de morte tudo que se chama Deus, vai proibir o culto, vai proibir todas as coisas. Então aqui é o que se chama a angústia de Jacó. É isso, pastor José? Uhum. E é o tempo de angústia de Jacó. Bom, damos umas pequenas notas sobre a igreja, a necessidade que a visão de Jesus, dizendo que a igreja tinha uma necessidade de fazer um exame introspectivo e se arrepender daquilo que estava fazendo, que fez de errado. Aquilo que fez de errado, ele tem que se arrepender se quiser ficar junto com o povo que vai com Jesus, que irá com Jesus. E depois destas coisas, do capítulo 4, verso 1, e eu penso que no subir cá, que a voz de trombeta falou para João, não era só aquilo que João ouviu e que foi arrebatado em espírito para o céu. E viu coisas lá em cima que vão acontecer durante o período da grande tribulação. Não é só isso, não. E eu penso que é também uma profecia sobre a igreja que não vai ficar aqui. Porque, apesar das teorias que temos por aí, nós vamos ver aqui, quero ler uns versículos aqui em Lucas capítulo 21, que diz: E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus não quer pegar a sua igreja de surpresa. Esta, num português assim, bem fácil para entender, para que os ouvintes entendam bem, é essa expressão. Jesus não quer pegar nenhum dos seus lavados
pelo seu sangue, pelos remidos pelo seu sangue, pelos perdoados pelo seu sangue, quer pegar nenhum deles de surpresa, mas quer todo mundo vivo, esperto, para fazer aquele povo que ele precisa para que ande com ele por toda a eternidade e os trabalhos que Jesus tem que resolver, tem que fazer lá em cima, ainda no céu. E o verso 35 diz o seguinte: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Isso não aconteceu. Pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado, isso não aconteceu. Salvo o melhor juízo, mas até que venha esse melhor juízo, e eu fico pensando assim, Sim. não é? Então, o verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo. Vigiai, está de olho aberto. O que me faz estudar a Escritura aqui? O que faz estudar a Escritura é as profecias que estão se cumprindo com relação a Israel e nesses dias. Pode olhar Deuteronômio, pode olhar Ezequiel, capítulo 36 e 37, e vai ver. O Deuteronômio diz uma coisinha interessante. Para o povo judeu, é para todos nós. Aqui no capítulo 4 de Deuteronômio, sim, mas vocês não estão falando de Apocalipse? Mas não dá para falar no Apocalipse sem olhar nos profetas velhos lá, porque eles dizem muita coisa interessante para a gente. Então, presta atenção aqui no capítulo 4 de Deuteronômio, verso 27 até o 31. E o Senhor vos espalhará entre os povos, os desobedientes, não é? Que não cumpriram a lei que Deus determinou, entre os povos. E ficareis poucos em número entre os gentios, as quais o Senhor vos conduzirá. Eles continuam sendo o povo de Deus, mas só que eles perdem o endereço, perdem a terra e as bênçãos da terra, mas por quê? Porque Deus está dando um puxão de orelha daqueles bem grande para que eles possam entrar pelo caminho que Deus queria, que Deus quer, pelo caminho da santidade, caminho da fidelidade, caminho da prosperidade, caminho da submissão, caminho da obediência. E aí a Escritura continua dizendo: e ali servireis a Deus, que são obras de mãos de homens, madeira, pedra, que não veem, que não nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscardes de todo o coração e de toda a alma. Quando isso acontecer? Quando isso vai acontecer? Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim dos dias, te virarás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz. Que coisinha, não é? Será que isso não diz nada para ninguém? Mas para mim diz. Eu vi o povo judeu indo como gado para as câmaras de gás, para morrer lá na câmara de gás.
Eu era bem pequeno, mas eu via os trens abarrotados de gente. Não poupavam nem velho, nem criança, nem mulher, nada. Era matar todo mundo. E eles foram para lá de gaiato. Não foi porque Deus os abandonou, não. Acontece que Deus até advertiu eles. Deus, através do profeta, quando ele cansou-se do povo de Israel, ele perguntou através do profeta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Pois então eu vou tirar. Eu não vou acabar com vocês, exterminar vocês, mas simplesmente eu vou tirar a minha bênção e certa proteção. E a história, nós conhecemos. Eu estive em Israel, fui lá no museu deles e vi aquelas fotografias. Tive também lá onde tem aquelas lâmpadas todas acesas, cada uma representando uma criança e citando o nome de cada uma, 24 horas por dia. Citando o nome de cada um, que também morreram. Olha, por que morreram? Morreram porque diziam que eles afirmavam que Deus é só um e se chama Eu Sou na palavra de Moisés e nas escrituras também está Jeová ou Yahvé, como queira, ou Messias. Estava ali. E eu quando leio essa escritura, eu tenho pena, sobre certo aspecto, eu tenho pena do povo judeu. Mas olha assim, olha o que ele disse aqui, Moisés disse para o povo judeu, porque eu sei que depois da minha morte, foi Moisés aqui que está escrevendo, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Deus está falando pela boca de Moisés. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias. Quando Deus começou a destruir o povo de Israel, mandando para todos o fim, para todo o continente, para todo mundo, começou os últimos dias. E aqui, no capítulo 30 e no verso 3, Moisés escreve o que Deus ditou para ele. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Estavam no cativeiro, estavam em outras nações, mas não deixaram de ser o povo de Deus, o povo de Jeová, o de Yahvé. Esta é a verdade que precisa ser dita com firmeza, porque muita gente não está entendendo isso. Porque, para mim, Israel é Israel com as suas bênçãos da lei, intitulada a Lei de Moisés, ou do Pentateuco. Mas a igreja é a igreja, o povo de Cristo, regenerado pelo poder da sua palavra e pelo poder do seu sangue derramado na cruz do Calvário para remir o homem. São duas coisas difíceis. Então, definida. Então, nós temos três povos. A igreja, que é formada de gentil e judeu. Os judeus,
que são os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, e tem o gentio, é aquele que não é nem judeu, descendente de Abraão, e nem pertence à igreja. É isso que a Bíblia nos mostra. E Moisés ainda, Deus ainda manda Moisés escrever: os céus e a terra tomo por testemunha contra ti que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí um pedido, é como que eu vejo quase que Deus implorando: escolhei, pois, a vida, meu povo. Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Esse é um pedaço triste que eu tenho dificuldade para ler. Deus implorando para que o povo que ele criou obedecesse a ele, para eles terem vida e viver uma vida junto com o seu Deus. É difícil de entender isso? Eu acho que para mim não é. Então nós vemos a Escritura se cumprir. E quando se cumpriu essa aqui, te farei voltar do cativeiro, começou a se cumprir em 1881, onde o primeiro, de acordo com a Escritura, vinha do norte, e vieram do norte, lá da geleira. E a Bíblia diz que a primeira leva era de pescadores, e vieram os pescadores para viver lá do mar da Galileia, pegando peixe e vendendo ali, ajudando a abastecer aqueles que estavam chegando. Era glorioso, é glorioso ver, para mim, era glorioso ver aqueles aviões aterrissando e vendo aquele povo descer e chorando, seus parentes se encontrando ali no aeroporto Ben Gurion, e eles estavam voltando à casa do seu pai, a casa de Deus. Até eu choro quando falo novamente desse negócio. Pois bem, eu não esqueci aí, meu pessoal que está nos ouvindo, que a nossa proposta era falar sobre o livro de Apocalipse. E, pois é isso que nós vamos fazer. Mas é impossível falar no Apocalipse e não usar o resto da Escritura. É impossível, não dá. E aqui no verso 36, como já li uma vez, vigiai, pois, 36 do capítulo 21 de Lucas, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Olha, eu só posso crer cada vez mais, lendo esse versículo e outros versos, inclusive das cartas de Jesus para as igrejas da Ásia, que o arrebatamento é apenas um erro de interpretação. Como é que a gente vai sair e evitar todas essas coisas, o dia de vingança, sem sair dessa terra? Para sair dessa terra, precisa ser usado de uma força extraordinária. Porque hoje, olhando a nossa volta, antigamente ainda dava para se esconder no Amazonas, mas hoje não dá mais para esconder nem no Amazonas. Não dá mais para esconder, não. Mas tem um lugar, um esconderijo
que dá para se esconder. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta até que passe a ira. Que quarto é esse? Isso é nas regiões celestiais em Cristo. É só lá que Jesus já deixou pronto, prontinho. Te enfia lá, foge para lá. E eu te acho lá. Poderíamos citar outros textos, mas esse eu penso que esse é o principal nesse caso. Então, aqui nós começaríamos agora, voltando para a quarta parte, ou o capítulo 4, até o 22. E, como o que vai acontecer, as coisas que depois destas hão de acontecer, destas o quê? Depois da dispensação da graça, tem que haver o arrebatamento da igreja. O trono de Deus e a adoração celestial. O João, quando estava lá em cima, ele viu lá em cima, ele viu o trono de Deus e a adoração celestial. E ele viu todos os santos reunidos, os anjos e todos. Faça uma leitura do Apocalipse bem direitinho, para ver se você vê se não está não tá lá. E um estava sentado sobre o trono e ele tinha o livro selado, estava na mão do Cordeiro. Capítulo 5, de 1 a 14. O trono e a adoração celestial, capítulo 4, de 1 a 11. Início da tribulação, primeira metade da tribulação. No céu. O que vai acontecer no céu nesta ocasião? Louvores no céu. Pode olhar o capítulo 19, de 1 a 8, lá está. A ceia das bodas do Cordeiro, 19, capítulo 19, verso 9 a 10. A abertura dos selos, capítulo 6, de 1 a 17. O Armênio ficou de falar alguma coisa sobre os selos, mas se não der, a gente vai tentar fazer isso, né, na semana que vem. Pois é, Então, e na acho que nós vamos ter que deixar para, dado o adiantado da hora, nós vamos ter mesmo que deixar para a semana que vem. Nós já estamos aí com 1 hora e 13 minutos de aula, né? Desconta 5 minutos aí, 1 hora e 8 minutos de aula. E só para fechar, hoje não tem perguntas de alunos, pelo menos até agora não tem nenhuma pergunta aqui listada, mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria de colocar para a consideração de ambos os pastores, para a gente fazer o fechamento da aula. A gente ouviu hoje, na aula de hoje, um comentário sobre o capítulo 4 de Apocalipse. E no capítulo, a partir do capítulo 5, vai ter, em algum momento, o Cordeiro é apresentado, e o Cordeiro é apresentado para fazer a abertura dos selos, né? Salvo o engano de minha parte, é isso que está meio que organizado lá no texto. A minha pergunta, e que eu gostaria de colocar, o tema que eu gostaria de colocar para consideração de vocês, para a gente então fazer o encerramento da aula, é assim: o capítulo 5, o início do capítulo 5, quando ele fala dos anciões e de quem era digno de abrir o livro, ele é realmente profético ou ele está fazendo uma descrição do que já aconteceu? E eu penso que ele está fazendo uma descrição do que já aconteceu. Ou o João viu o que vai acontecer naquele momento, lá na frente. Porque no céu não tem passado, nem presente e nem futuro, está tudo claro. Que branquinha que está a barba do meu irmão. É.
tá bem mais branco do que eu, não é? E eu penso que não é profético, não. É que vai acontecer mesmo, ou que já aconteceu lá na frente. Porque o cordeiro que nós estamos falando aqui, ele morreu lá antes da criação, lá atrás. E não só ele morreu, como fez todas as outras coisas. Deus já tinha planejado tudo e podia mostrar para João. É Pastor como tu. Armênio, Então, eu acho que João saiu deste espaço-tempo que nós vivemos e foi levado, conforme diz no livro do Apocalipse, que hei de te mostrar as coisas que hão de acontecer. Então, João, naquele momento, estava vendo as coisas que vão acontecer agora. Ele foi levado para aqueles dias, das coisas que iriam acontecer, ou que vão acontecer, né? Isso só é possível porque ele saiu deste espaço-tempo. Então, muda tudo. Ele foi levado ao futuro para registrar o que iria acontecer, para confortar a igreja, para que a igreja não ficasse achando que o cristianismo era algo dos homens. Não, tem um princípio, meio e fim, tem um objetivo a ser alcançado. As promessas de Deus são dignas de se confiar nelas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, por isso Deus deixa isso registrado, porque Ele sabe do nosso intelecto, da nossa curiosidade, e que a gente sabe que os homens são maldosos, que os homens criam histórias segundo a sua conveniência, e em cima disso, então, que eu entenda que foi mostrado o que vai acontecer. ok. É, então, a gente está encerrando nossa aula de hoje, né? São 21h17. É, e, ah, 2 minutinhos para mim, tá? claro, fique à vontade. Eu disse que o que ia acontecer no céu, a ceia, a abertura dos selos, e na terra, o que é que vai acontecer? A apresentação das bestas, 144 mil selados, a multidão vestida de branco na frente do trono, a mulher e o dragão, as duas bestas e as duas testemunhas. Tenho dito. Mas isso vai ser comentado com mais detalhes na próxima aula, né? Sim, se Deus quiser, vamos comentar com mais detalhes. Porque ouvir tudo isso numa única frase talvez seja meio demais, né? Para a compreensão de quem está começando a ter contato com esses materiais apocalípticos. Apresentar isso como pergunta e resposta. Por exemplo, que está faltando para a grande tribulação? E Ok, assim. vamos deixar essa pergunta no ar para a próxima aula, então. Ok. Obrigado aos pastores, obrigado aos alunos que estão assistindo e que ainda vão assistir. Ainda teremos com os pastores falando o que estava proposto sobre o livro de Apocalipse, mais uma aula, e depois teremos a nossa nona aula de fechamento. Aí. Okay. Fiquem com Deus, nos encontramos na próxima sexta-feira. Deus quiser.